Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, aqui é o Daniel Dinslacken, e hoje a gente começa a nossa série de vídeos aí sobre falhas na cerveja. Como eu falei alguns dias atrás, nas próximas semanas a gente vai falar aqui, trazer vários aspectos da produção de cerveja que podem levar a falhas como resultado final. Então a gente vai ver aqui basicamente vários dos off-flavors que podem ser causados, principalmente por falhas técnicas. Também vamos falar um pouquinho sobre falhas de estilo, quando a gente não consegue atingir o estilo previsto, mas basicamente vai ser o que a gente pode estar errando no processo ou na utilização de ingredientes que vão ter no resultado final. Vou trazer aqui para vocês quais são essas falhas, quais são as principais falhas, como que a gente pode identificar, então quais as características delas, depois quais as causas, como que a gente pode evitar isso e, se ainda for possível, dentro do processo de produção, como que a gente pode corrigir cervejas que estão com falhas. Então, isso aqui, essa série, nas próximas semanas aí, sem dúvida, vão ser muito boas para quem está querendo corrigir, para quem de repente identifica ou não sabe reconhecer ainda quais são os problemas que a sua cerveja pode ter, como arrumar, ajustar esses defeitos, corrigir o processo e levar a cerveja aí para um outro nível, ok? Então, para começar, eu resolvi trazer aqui para vocês o acetaldeído. Vocês já ouviram falar, acetaldeído é um aldeído, como o nome pode já supor, e ele vai ser percebido aí na cerveja pronta como um aroma, tanto no aroma quanto no sabor, de maçã verde. Quando eu digo maçã verde, não é aquela maçã verde comparada com a maçã vermelha, aquela mais azedinha, não. É mais uma maçã verde no quesito jovem, uma maçã que ainda não está madura, tá? Então quem já consumiu, já teve a experiência de pegar uma maçã desse jeito, vai conseguir perceber mais fácil. Quem não, fica aqui a dica, se um dia achar uma maçã nesse sentido, prova para ver qual que é. E também, além da maçã, para quem de repente nunca viu uma maçã verde, jovem nesse sentido, a questão de grama recém-cortada, folhas verdes também vão dar esse toque, tá? que lembra o acetaldeído. O que vocês precisam saber aqui, como característica, que basicamente o acetaldeído é natural, tá? Inerente ao processo, ele é um precursor do etanol. Então as leveduras, quando estão fermentando os açúcares, produzem, tá? Algumas mais, outras menos, dependendo aí da cepa que você estiver utilizando, vai ter uma produção maior de acetaldeído ou menor. Mas o fato é que elas produzem naturalmente acetaldeído e durante o processo de fermentação, na fermentação secundária, ocorre a conversão do acetaldeído para o etanol, tá? Então isso acontece naturalmente, você sempre vai ter a produção de acetaldeído. Então, quando a gente fala aqui numa cerveja não ter acetaldeído, como resultado final, não ter esse off-flavor, não quer dizer que você não vai produzir. Quer dizer que você vai produzir e depois vai converter esse acetaldeído em etanol no final, na fermentação secundária, e a cerveja fica sem off-flavor, tá? E ele está, então, muito relacionado com a fermentação, tá? É muito possível que, se você já faz cerveja há algum tempo e faz uma boa administração, vamos dizer assim, da sua fermentação, não é você que faz, mas você vai dar as condições adequadas, oxigenação adequada, temperatura adequada, quantidade de levedura, taxa de inóculo adequada para o que você está fazendo. Você não tem pressa, não tira a cerveja muito rápido do seu balde fermentador. O que vai acontecer é que tem uma fermentação natural, produção de acetaldeído, consumo, conversão para etanol. Você talvez nunca tenha tido esse problema. Basta ter uma boa fermentação que você não vai ter esse problema, tá? Não é 100% isso. Também pode ter aí casos de contaminação, zimomonas, principalmente, de bactérias aí que podem produzir acetaldeído. Você também pode ter esse problema desse aspecto, tá? Mas principais causas, a mais comum, como a gente chama de cerveja verde, é a cerveja que ainda não está pronta. Então, como eu falei que essa conversão de acetaldeído para etanol naturalmente ocorre no final da fermentação, acontece às vezes um cervejeiro um pouco mais apressadinho, está querendo terminar logo, ou de repente simplesmente por não conhecer bem o processo de produção, depois daqueles 7 dias de fermentação, baixa para 0 graus para maturar. O que vai acontecer é que ele vai inativar um pouco as leveduras ali, elas não vão consumir e vai manter esse acetaldeído. Se você fizer a remoção precoce das leveduras, também se transferir as leveduras para outro balde, pode muito rápido, pode acontecer isso também, não ter levedura suficiente, tá? Então falta de taxa de inóculo, falta de oxigenação do mosto também. Sempre problema com fermentação, vai ter uma atividade menor das leveduras, então elas vão ter um potencial para aquele consumo do acetaldeído no final da fermentação, também pode manter acetaldeído na sua cerveja. E uma última forma de aparecimento desse acetaldeído é o caminho inverso, tá? Assim como a gente está falando aqui que é um caminho natural o acetaldeído ser convertido em etanol, por oxidação, em decorrência de oxidação, pode acontecer do etanol ser novamente convertido em acetaldeído. Então, cervejas que têm problema com oxidação, outro off-flavor que a gente também vai ver aqui nas próximas semanas, pode fazer com que retorne, parte do etanol retorne
e tenha uma produção um pouco acentuada aí de acetaldeído e ele seja percebido tanto no aroma quanto no sabor. Então cervejas que oxidam também podem trazer de volta esse aroma e sabor de maçã verde para a cerveja. Então a gente perceber ela não necessariamente foi um problema de fermentação, mas um problema de oxidação, pós-fermentação. Então como que a gente pode evitar isso? Primeiro de tudo, o básico, ter uma boa fermentação, tá? Então se tiver uma boa fermentação, taxa de inóculo adequada, oxigenação adequada do mosto, não separar as leveduras muito rápido da sua cerveja dentro do balde fermentador e, claro, não ter problema com contaminação. Tirando isso, dificilmente você vai ter problema com acetaldeído, tá? Tenha uma boa fermentação, garantindo a atenuação do mosto, levando para a secundária, aumentando ali um pouquinho a temperatura, uns 5 graus, deixa mais 3, 4, 5 dias, para depois você seguir para a maturação. É muito pouco provável que você tenha isso, a não ser, claro, se tiver algum tipo de contaminação. Então, boas práticas no quesito evitar a contaminação também vão evitar isso. Você não vai ter problema com acetaldeído. Ah, Daniel, tô com problema, tô sentindo esse aroma, esse sabor de maçã verde na minha cerveja. Duas coisas que a gente pode fazer. Se ela ainda estiver no seu balde fermentador, só deixar um pouco mais de tempo ali. Naturalmente isso vai ser consumido, a menos que tenha pouca levedura. Aí pode ser um problema. Se você perceber outras coisas também, né? Não está atingindo a atenuação. Aí você pode estar trabalhando com outras questões. O Krausen, por exemplo, para consumir aquilo ali que não está sendo consumido, pode ser uma alternativa. Aumentar um pouco a temperatura, balançar um pouquinho o balde fermentador também pode ajudar. Mas basicamente, talvez seja só falta de paciência aí. Só esperar um pouquinho mais já vai resolver. Ah não, Daniel, a minha cerveja eu vacilei. Tô vendo seu vídeo só hoje. Eu já tinha passado, não deixei muito tempo. Tá na garrafa e eu tô sentindo que tá com acetaldeído. Senti exatamente esse aroma de maçã verde que você tá falando. Então o que você pode fazer com essas garrafas? Deixa em temperatura ambiente, temperatura um pouco mais elevada. A luz vai ajudar também isso. Calor e luz ajuda a acelerar esse processo. Que processo? Atividade das leveduras. Então as leveduras dentro da garrafa tem um potencial, não quer dizer que vai acabar com tudo, mas tem um potencial de consumir acetaldeído e aí, claro, converter ele para álcool e acabar com esse aroma, com esse off-flavor, a sua cerveja tende a ficar melhor, tá? Já sabe, se gostou, deixa seu curtir, é a forma que eu consigo perceber que vocês estão gostando demais dessa série que a gente vai trazer aqui. Deixa um comentário aqui se tiver alguma dúvida sobre o processo, como que eu posso ajudar vocês, se você tem alguma experiência com acetaldeído, o que pode ajudar também aqui nossos outros colegas aqui no nosso canal. E claro, se ainda não tiver inscrito, se inscreva no nosso canal. Amanhã a gente está de volta com mais uma sacada para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau!